como prometido, chegamos à aula que eu te falei que a gente vai falar um pouquinho sobre preposições, né? Aí você diz, pô, mas hoje tu veio com um papo de pronome, preposição. Poxa, eu sei que é um pouquinho chato falar esses nomes, mas eu te garanto que a confiança que você busca para falar inglês está nesses detalhes. Eu não quero que você fale inglês porque você acha, eu quero que você fale inglês porque você tem certeza de que você está falando certo, você tem confiança. E se porventura um dia você se equivocar, tá tudo certo, porque é melhor a gente cometer o erro sabendo como fazer o certo, né? Então a gente não tá ali mergulhado de fato numa ignorância, a gente de fato conhece o que a gente tá falando. E se você quer, de repente, cometer algum errinho, alguma coisinha, eu tenho certeza que vai ser proposital. E aí tá tudo bem, não tem problema. Mas para te dar uma introdução básica aqui sobre preposições, você vai ter aulas muito mais focadas em preposição. Mas para dar uma introdução básica, geralmente a preposição ela vai vir depois de um verbo, para que ela faça um link com a próxima palavra. Assim como no português, no inglês também tem alguns verbos que precisam de preposição, outros que não precisam e outros que às vezes vão precisar e às vezes não vão precisar. Por exemplo, o verbo vir. O verbo vir, que é o verbo to come, às vezes ele vai precisar da preposição with, que é a preposição com. Às vezes sim, às vezes não. Agora, se eu quiser dizer para alguém a preposição olhar para, estou olhando para você, looking at, eu preciso usar o at depois do look. É uma preposição que o verbo pede que venha depois dele. Mas isso é muito particular, é o que a gente chama de regência de verbo. E como é que a gente aprende isso? Eu vou te ensinar aqui em várias aulas, com certeza, eu vou estar sempre falando sobre isso, mas você vai absorvendo aos poucos. Então, eu não vou chegar a jogar na sua cara todas as regras de todos os verbos. Não, a gente vai aprendendo aos poucos. Quando a gente for estudar mais a profundo preposição, você vai se preparar um pouquinho mais e vai ficando melhor, tá? Mas hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre algumas preposições bem básicas, que são a preposição for, you to, que os dois, né, têm sentidos muito semelhantes, mas basicamente os dois significam para, né, em geral. O for também pode ser por, mas depende muito do contexto, tá? Não é uma tradução única. Mas o to, ele também pode ser com. O to também pode ser sem tradução nenhuma para o português. Então, não existe 100% uma tradução dessas palavras, tá? Então, tome cuidado, porque nem sempre é o que parece. Nem sempre o with vai ser com e nem sempre com vai ser with, tá? Não se apegue tanto à tradução. Entenda como que os verbos funcionam. Eu falo sempre isso muito repetidamente para os alunos, que quando você entende como os verbos funcionam no inglês, você facilita a sua vida. Dá um trabalho no início, mas depois fica muito melhor. Você só vai aplicando. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui para você entender. Porque o que ele traz aqui para você? Isso não é uma aula de preposição. Ele quer dizer que, às vezes, aquele carinha, o objeto, que é a segunda forma de falar cada um dos pronomes, o me, her, them, him, às vezes esse carinha, né, que é o nosso pronome objeto, ele vai vir depois da preposição que vem depois do verbo. Ou seja, ele continua vindo depois do verbo, mas não em sequência depois do verbo. Eu vou ter um verbo, talvez uma preposição, e aí sim esse carinha, que é o nosso pronome objeto, que é a segunda forma de falar eu, você, nós, eles. Se você tem dúvida, dá uma olhada lá na primeira parte dessa aula que tá bem explicadinho para você. Mas muito bem, vamos ler esse exemplo aqui. This letter isn't for me, it's for you. Essa carta não é para mim, é para você. Ou seja, esse carinha aqui e esse carinha aqui são objetos. Ou seja, é a segunda forma de falar cada um dos pronomes. Essa carta não é para mim, não é para eu. Tanto faz, como você quiser traduzir. É para você. O you, por sorte nossa, né? Ele é o mesmo em qualquer situação. A próxima também é uma pergunta, ó. Who is that woman? Why are you looking at her? Who is that woman? Why are you looking at her? Quem é aquela mulher? Por que você está olhando para ela? Lembra que eu falei look at, olhar para? E aí a pessoa diz, mas o para não era o to? Cuidado, eu avisei. Que nem sempre o para vai ser o to, nem sempre vai ser for. Não se apegue nisso, tá? Não se apegue nessas coisas de sempre, sempre, sempre no inglês. Isso é um tiro no pé. Então, olhar para é look at. Então, o her vem depois da preposição que tá depois do verbo. Então, ele continua sendo depois do verbo. A diferença é que eu acrescentei uma preposição
que é necessária por causa do verbo. Então, por que você está olhando para ela? Why are you looking at her? Her. Jamais usaria she aqui, ok? Próximo exemplo. We're going to the cinema. Do you want to come with us? Do you want to come with us? Nós estamos indo para o cinema. Você quer vir com a gente? Com nós? Conosco, né? Existem tantas formas de falar no português, mas no inglês só tem uma forma. Ir com nós, come with us, tá? Nesse caso, é obrigatório usar sempre o with depois do come? Não, mas nessa situação ele pediu, tá? Nessa situação ele pediu. Sue and Kevin are going to the cinema. Do you want to go with them? Praticamente a mesma frase, né? Só que eu tô dizendo que a Sue e o Kevin, não estou me incluindo, é a Sue e o Kevin, estão indo para o cinema. Do you want to go with them? Você quer ir com eles? Lembrando, então, que o eles aqui não poderia ser they. Então, se alguém chega e pergunta para você como é que fala eles ou elas em inglês, você diz, depende. Pode ser they, mas também pode ser them. Depende da posição na frase, ok? Where's the newspaper? Próximo exemplo. You're sitting on it. You are sitting on it. Where the newspaper? You're sitting on it. Onde está o jornal? Você está sentado em cima dele. Ué, dele? Mas dele é ele? Nesse caso, sim, porque eu tenho a preposição aqui, ó. Em cima de. Que pode ser o on. Nem sempre, ok? Estar sentado em cima é sit on. E jornal não é ele ou ela de pessoa, não é he nem é she. Então, eu uso o it para representar o jornal. Ai, teacher, mas eu poderia colocar the newspaper aqui no final? You are sitting on the newspaper. Claro que sim, né, gente? Poderia tranquilamente. Mas você sabe que pode usar também o it para representar o jornal. Se fosse no plural, você colocava them. Mas é um jornal, singular. Então, você usa o it. Alright, agora vamos falar um pouquinho sobre o verbo give, que ele tem uma peculiaridade interessante da gente falar, tá? O verbo give, assim como no português, ele significa dar, é o verbo dar, e a gente pode usar a seguinte estrutura, dar algo para alguém. A gente pode usar dessa forma no inglês. E ficaria give something, alguma coisa, to someone. Dar algo para alguém. Então, esse para, representado aqui, depois do verbo give, como to, tá? É uma das formas de estruturas que a gente pode usá-lo no inglês. Então, para a gente representar essa coisa que eu vou dar, eu posso e devo utilizar um pronomezinho objeto, e não sujeito que está depois do verbo, tá? Na verdade, nas duas vezes você vai acabar usando o pronome objeto, né? Tanto o que você vai dar para quem você vai dar. Porque tá tudo depois do verbo. Então, depois do verbo give, você vai acabar usando sempre pronomes objetos. Vamos colocar em exemplos para você entender essa viagem. A seguinte frase. I want that book. Please, give it to me. Please, give it to me. Give it to me. Treina em casa essa fala. Give it to me. Eu quero aquele livro. Apontei para o livro aqui atrás e falei, eu quero aquele livro. I want that book. Por favor, dê ele para mim. Please, give it to me. Dê ele, só que é um livro, por isso estou usando it, para mim. E é assim que a gente pode usar a estrutura depois do verbo give, tá? A gente vai ter um exercício só sobre isso. Mais um exemplo. Robert needs these books. Isso aqui é plural, tá? Robert precisa destes livros. Can you give them to him, please? Então, Robert precisa destes livros. Você pode dar eles. Quem são eles aqui? Os livros, né? Para ele. To him, please. Então, perceba que depois eu sempre tenho pronomes objetos. Afinal de contas, está depois do verbo. E essa é a regra que a gente aprendeu lá na primeira aula, tá?
A gente vai ter um exercício só para aplicar isso aqui, mas o mais importante é que você não esqueça que você pode, não estou dizendo que você deve, mas você pode usar essa estrutura depois do verbo give, de dar algo para alguém. To give something to someone. Dar algo para alguém, ok? A gente se encontra lá na correção de exercícios agora. Essa foi a sua aula de pronomes. E assista quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário. E depois a gente faz lá as atividades juntinhos, ok? Te vejo lá.